Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre arquitetura de computadores e hoje o nosso papo é super interessante. Olha só, bom, vocês sabem por que todas essas máquinas aí se parecem tanto? Olha o que a gente tem aí. A gente tem aí um notebook, nós temos um PC gamer, nós temos aí também um videogame, nós temos um MacBook, um iPad, um smartphone, certo? E aí, tem uma série de características que aproximam essas máquinas umas das outras. Se a gente pensar bem, na verdade, a gente consegue pensar, né? Ó, todas elas têm um monitor, todas elas a gente consegue inserir dados, elas processam. Então tem algumas características aí por trás que as fazem se parecer tanto, beleza? E aí nós podemos chamar todas de sistema computacional, todas de um computador. Agora, por que isso acontece? Bom, é aí, pessoal, que eu vou chamar vocês então para se lembrarem ou para conhecerem o IAS, o computador IAS, um computador idealizado por von Neumann lá em 1946, com sua última versão publicada em 1954, beleza? Que é o protótipo de todos os computadores de propósito geral que vieram até hoje. Bom, todos não, né? Não vamos generalizar. Quase todos, a grande maioria. Beleza? Então esse trambolhão aí, valvulado, desse carinha que tá aí nessa foto, é extremamente importante para nós entendermos os computadores modernos. E para isso, nós vamos dar uma olhadinha um pouquinho antes, certo? No ENIAC, ou Electronic Numerical Integrator and Computer. O que é o ENIAC? O ENIAC é o primeiro computador eletrônico digital de propósito geral. Até um pouquinho antes do IAS, tá? Ele começou em 1943. Por que ele começou esse projeto aí? Bom, foi uma necessidade do exército americano ali na Segunda Guerra Mundial, então eles encomendaram uma máquina que fosse capaz de resolver problemas matemáticos relacionados à artilharia. Tranquilo, um professor lá da Universidade da Pensilvânia e junto com um aluno, então eles construíram um equipamento de propósito geral utilizando válvulas, tá? Agora, o que é válvula? Válvula é esse trambolhão aí, ó, galera. É o pai do transistor, certinho? Então parece uma lâmpada com alguns componentes eletrônicos dentro dela, mas é basicamente isso aí. E aí, depois que eles tiveram essa ideia de projeto, o que aconteceu? Eles conseguiram uma máquina enorme, que ocupava ali, ó, praticamente 140 metros quadrados de um andar, era 30 toneladas e mais de 18 mil válvulas, consumindo 140 kW de potência. Isso era uma máquina, beleza? Mas naquela época ela era rápida. Ela fazia mais ou menos 5.000 operações por segundo. Tranquilo? E aí, como é que era isso? Bom, o ENIAC, pessoal, ele não era de aritmética binária, tá? Todo mundo fala aí hoje, tá, o que o computador entende é bit, não sei o quê. Realmente, hoje são só zeros e uns. Agora, naquela época, não. A aritmética era decimal. Como assim aritmética decimal? Bom, olha aí do lado direito da tela. Vocês estão vendo essas válvulas acesas? Joia. Agora, imagina que essas válvulas acesas aí, ó, elas são, na verdade, elas estão num anel, como se fosse esse anel aqui, ó. Imagina que tem, no lugar desse anel são 10 válvulas. E aí, então, os números eram mostrados dessa forma. Não era o desenho do 9 ou o desenho do 8. Para representar cada número, cada válvula ia acendendo alternadamente e as outras ficando apagadas. Certo? E isso era um trabalho do caramba. Mas funcionava naquela época. Tranquilo. Aí, beleza, pessoal. O anel de válvulas representava o dígito e cada dígito acendia um LED. Joia. Agora, o ENIAC, ele foi ali, como eu disse para vocês, de 1943 e até 1946, um pouquinho depois da guerra. Então, ele foi um pouco tarde para os propósitos da guerra, né? Só que ele continuou a operar, inclusive, até 1955, com alguns cálculos sobre a bomba de hidrogênio. Bom, não servia mais para o propósito que eles quiseram, né? Que era para os cálculos militares lá da guerra. Só que ele foi útil para demonstrar que era possível ter uma máquina de propósito geral. O que é uma máquina de propósito geral? É uma máquina que a gente consegue processar ou executar qualquer coisa nela.
qualquer coisa no conceito que a gente tem de flexibilidade nos computadores hoje, né? E aí pensa bem, ó, 1943, 1946 que ela foi entregue. Foi quando, então, 1946, vem aí o nosso querido e importantíssimo IAS do John von Neumann. Beleza? Bom, e o que é isso? Esse computador aí, pessoal, ele foi idealizado, né, projetado e publicado em 46, quando o von Neumann ele trabalhava num instituto avançado de estudos lá em Princeton. Não é a Universidade de Princeton, mas é um instituto de lá. Também ainda era valvulado, ou seja, feito a válvula, certo? E ele trazia o conceito de programa armazenado, ou seja, as instruções elas poderiam serem lidas da mesma memória que os dados, enquanto no ENIAC não. No ENIAC era assim, toda vez que fosse executar alguma coisa, as instruções tinham que ser alteradas. Isso era uma trabalheira do caramba, certo? Então, o que o John von Neumann pensou? Bom, vamos fazer uma máquina desse jeito, com alguns módulos principais e que já consegue armazenar o programa, certo? E quais são os módulos principais? Módulo de memória, módulo de processamento aritmético, módulo de controle e o módulo de entrada e saída, certo? E se você pensar bem, todas aquelas máquinas que nós botamos lá na primeira figura da apresentação, elas se remetem ao modelo mais ou menos desse jeito aqui, ó. Olha aí o que a gente tem. Memória, uma unidade aqui para processamento aritmético, uma unidade para controle, entrada e saída, e essas duas aqui, ó, formando o nosso processador, que é a CPU. Beleza? Agora, de ideia geral, olha só, o que nós temos aí? Uma memória para armazenar dados e instruções. E quando eu falo de instruções aqui, pessoal, não são instruções em C, não são instruções em Java, não são instruções em linguagens de alto nível, são instruções do processador, certo? Que nem eu tô gravando essa aula aqui na minha máquina, você está assistindo aí no seu celular ou em outra máquina. Cada uma dessas máquinas tem um processador com um conjunto de instruções diferente, certo? Tem várias instruções que se repetem, né, que fazem a mesma coisa, dão o mesmo resultado, porque é como se fosse a base desse processamento geral que a gente conhece. Então, tem processadores hoje, galera, que a gente encontra mais de 400 instruções no conjunto de instruções dele, certo? Bom, então, as instruções que nós estamos falando são essas. Quando você pega uma instrução em linguagem de alto nível, em algum momento ela vai ser convertida numa série de instruções de processador, instruções do hardware, beleza? São essas instruções que são armazenadas na memória. Ótimo! Aí, nós temos uma unidade lógica aritmética, que é essa ULA aqui, ó, o CA, que é capaz de operar em dados binários para operações lógicas e aritméticas. Perfeito! Ainda uma unidade de controle, que interpreta as instruções e gerencia os sinais para a execução dessas instruções, certo? E, por fim, o bloco de I/O, ou de Input, Output, entrada e saída, que são equipamentos controlados pela unidade de controle para fornecer dados ao processamento ou receber os resultados deste processamento. Perfeito? E aí, bom, até aqui, então, a gente tem uma ideia geral, certo? A gente tem uma ideia geral de por que todas essas máquinas se parecem. E é porque elas obedecem a esses 4 módulos. Daqui para frente agora, a gente começa uma explicação um pouquinho mais específica, beleza? Eu vou até jogar isso aqui no outro vídeo, porque são os princípios importantes dessa máquina que nós vamos entrar agora um pouquinho dentro de cada um desses componentes, beleza? Se liga na próxima videoaula.